A Motorola lançou oficialmente nessa semana o Moto G100, um aparelho com hardware mais avançado, mas que está ali no meio do caminho para um aparelho topo de linha, ainda se enquadrando no intermediário. E a gente vai conversar sobre ele nesse vídeo. Bom, primeiramente, muito bem-vindo, meu nome é Daniel e a gente está aqui para falar sobre o Moto G100, aparelho que foi apresentado essa semana pela Motorola e que trouxe um hardware bem interessante para o mercado brasileiro. O conjunto combina basicamente um Snapdragon 870 com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. Só isso já coloca o aparelho como uma das opções mais interessantes no mercado para esse ano, se a gente considerar aí o conjunto que ele é entregue. De maneira geral, a gente vê que é um aparelho que ele tem uma pegada que é feita para ser mais barato. E aí a gente vê uma receita que já é conhecida e que deu muito certo há alguns anos atrás. Quem acompanha o mercado mobile lembra do Pocophone F1, que depois virou a marca Poco. De maneira geral, a proposta era basicamente a mesma. Ele entregava um conjunto que tinha um chipset Snapdragon da série 800, uma quantidade bacana de RAM, uma quantidade bacana de armazenamento, simplificava em algumas outras áreas, como por exemplo acabamento ou tipo de tela, e aí conseguia entregar um preço mais agressivo. E aí tinha aquela briga entre é um intermediário ou é um avançado, porque você tem uma balança aí que os usuários colocam entre não ser um flagship porque não tem o melhor acabamento, ou se é um intermediário, por aí vai. É flagship porque tem o melhor hardware, mas não é porque não tem o melhor acabamento. Basicamente era essa a discussão. A Motorola considera o Moto G100, pelo menos aparentemente, como um intermediário, e isso é um ponto importante se deixar registrado aqui para a gente começar a raciocinar sobre esse aparelho. Por que eu estou falando isso? Porque, como a gente pode lembrar, desde a história inicial do Moto G, essa linha ela chegou com foco no mercado intermediário. E aí, até hoje é mantido isso. Então, quando ele chega como Moto G100, ele é um intermediário, digamos assim, com baita hardware, mas que ainda é um intermediário porque ele corta custo em outras coisas, o que permite, por sinal, baixar um pouco o preço. Nesse sentido, a gente vê ali também que tem o Moto G10, Moto G30 e por aí vai. E aí você vê que tem vários segmentos de mercado para cada tipo de usuário. E aí você deve estar se perguntando, poxa, mas o Moto G100 é um intermediário realmente? É, e a forma mais básica da gente perceber isso é que a Motorola tem a linha Edge, que é uma linha realmente focada para o público mais exigente. Você tem um acabamento melhor, com o corpo todo em vidro, tem mais funcionalidades e por aí vai. E isso acaba sendo o principal diferencial para você entender que a Motorola está colocando esse cara como intermediário e que lá para frente deve lançar uma evolução do Edge Plus no caso, com o Snapdragon 888. Então, a gente tem essa diferença, né? A gente tem essa diferençazinha aí básica entre o que a gente vê no G100 e o que a gente pode ver daqui para frente nos outros aparelhos da linha. Aparentemente, a Motorola vai transformar tudo em G, né? Então, Moto E e Moto G vai virar tudo Moto G. E aí a gente vai ter essas segregações entre tipo de chipset que você coloca baseando no número. Então, o 460, se não me engano, é o Moto G10. Você vai subir um pouco mais, Snapdragon 662, aí já entra o G30. E por aí vai até chegar ao G100, que é o topo dentro da linha G. Pelo menos por enquanto. A gente não sabe se a Motorola vai trazer alguma outra coisa. E um negócio que me incomodou também foi que a gente viu algumas viúvas da linha Moto G1. Tem ainda uma galera que se baseia na experiência lá de 2013, 2014 para questionar esse aparelho. E aí a gente gosta de refletir aqui alguns pontos que fazem toda a diferença no raciocínio de que a linha Moto G como ela era ainda existe e ainda é Moto G. A gente pegar, por exemplo, o primeiro Moto G ele trazia um chipset na série 400, 1 GB de RAM e 8 ou 16 GB de armazenamento. Era mais ou menos isso aí que a gente tinha no aparelho. E se a gente for olhar hoje em dia, um cara que seria herdeiro dele, por exemplo, seria o G30 ou o G9 Play. São aparelhos até com hardware acima do que seria hoje, se a gente considerar a linha, porque tem
por exemplo, o G10 que é 460, então poderia ser considerado uma evolução propriamente dita do primeiro Moto G, mas não é, né? A gente vê que a Qualcomm ela meio que jogou a 400 para a entrada. Então a gente pode considerar a linha 600 como a linha atualmente intermediária de entrada da Qualcomm. E aí a gente tem o Moto G9 Play, Moto G9 Plus, Moto G9, todos esses com preço que está ali mais ou menos no caminho do que a gente tinha lá no começo em 2013. Ah, mas Daniel, lá era uns R$600 e hoje está 900, R$1.000, é mais caro e continua sendo Moto G. Pois é, mas a gente também evolui com relação aos benefícios que a gente teve com o passar do tempo, né? A gente tem um aparelho com mais processamento, com mais RAM, com mais armazenamento, com uma tela melhor, com câmeras melhores, e também a gente tem o histórico, né? A gente tem, por exemplo, lá em 2014, o salário era em torno de 700 e poucos reais. Hoje a gente está num salário mínimo de aproximadamente 1.100. Então a gente tem aí praticamente 50% de evolução com relação ao salário mínimo. Se a gente for aplicar os 50% nos 600, a gente vai ter aí em torno de 900, R$1.000, que é aproximadamente o preço que é pago no G9 Play, no G9 Power e por aí vai. Então é muito importante a gente observar isso. A linha G, como ela era, continua sendo dentro das versões mais simples. Isso não impede da Motorola trazer novidades dentro dela que atendam novos públicos. Esse é o foco do G100. Atender, de repente, aquele jogador que quer um aparelho mais barato, não quer gastar num S21, que também é de plástico, que tem um chipset que nem todo mundo gosta, que é o Exynos. A gente ainda sabe que tem coisas para acertar no Exynos, e não quer gastar aí mais de 4.000, na época que chegou acho que foi 5.299, e a gente está vendo aí o Moto G100 chegando por 3.999, encontra por 3.599, e em algumas lojas a gente tem até promoção que dá cashback, diminuindo mais ainda o preço. Então tem que tomar cuidado com isso. A gente tem sim a importância de ver a Motorola apostando num segmento que até então era esquecido aqui no Brasil, que é de trazer um hardware mais interessante com preço mais baixo, um pouco mais baixo, mas mais baixo, e a gente vê que ele está enquadrado sim na linha Moto G. Vale observar, a gente está falando de um aparelho com 12 GB de RAM e 256 de armazenamento. Por R$ 3.999 no lançamento, é bem provável que você ache alguma coisa que compita com ele aqui no mercado brasileiro. E isso é muito bom. A gente fecha por aqui, obviamente convidando você para deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Você concorda, discorda, não, muito menos pelo contrário? Conta pra gente aqui nos comentários o que você acha e o que você concordou, o que você discordou desse bate-papo que a gente teve por aqui. Acima de tudo, a gente convida você para deixar aquele like se você curtiu esse vídeo e também de se inscrever e ativar a sinetinha para receber notificação dos próximos vídeos. Bom, eu vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez pela sua presença e esperando você nos próximos vídeos. Valeu, um abraço, até a próxima e tchau, tchau!